vamos abrir em duas passagens, pelo menos. Primeiro, vamos ler no Salmo 27, o livro dos Salmos, o Salmo de número 27. E logo vamos ler aos Hebreus, passagem por demais conhecida, capítulo 10, e vamos ler o versículo 25, ok? Salmos 27, versículo 4 diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Aos Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Outra versão, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos pela palavra lida, pela palavra escrita, pela misericórdia e bondade e graça do Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê a inspiração às palavras que estão em Ti para nós. Temos um esboço, mas o Senhor é livre e deve ser o que fala conosco mesmo, através de um fanico de barro, Senhor. Oramos que seja assim a Tua vontade, e que o Senhor resolva, por sua misericórdia ainda, a operar milagres, cura, renovo, avivamento, as bênçãos do Senhor, o sobrenatural. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quantos concordam, diga amém, Jesus. Tomem assento. Glória a Deus. Ministraremos sobre o tema, esta é a casa de Deus. Qual que é o tema? O salmista, no Salmo 27 que lemos, sabe muito bem o que ele está falando. Uma coisa pediu o Senhor, e se ele está pedindo é porque ele tem uma alegria, uma satisfação enorme de estar na casa de Deus. O salmista, no Salmo 122, versículo 1, ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse salmista aqui, ele está sabendo o porquê está pedindo ao Senhor, para estar na casa dele todos os dias. Certamente, ele é muito satisfeito com tudo aquilo que acontece no templo, na sua época. E há um mistério de Deus maravilhoso, a respeito do que é congregar, do que é estar na casa de Deus. Interessante, nós temos que observar duas coisas. Primeiro, quando Deus está no jardim, ele desce para ter comunhão com Adão e Eva. Ele não tem uma comunhão com Adão e depois com Eva, ele tem com o casal. Isso já revela que Deus quer ter comunhão com as pessoas dele. Desde o jardim, Deus procura comunhão. Quando você observa que esta comunhão é quebrada, Deus já vai trabalhar a partir de lá para que a comunhão retorne. Da semente da mulher, Gênesis 3,15, nascerá um que pisará a cabeça
da serpente, há uma promessa, há um propósito, há um plano de Deus. E as coisas, os tempos vão passando, e Deus vai revelando que Ele quer essa comunhão. Quando no caso de Jacó, quando ele tem aquela experiência de ver uma escada, anjos subindo, descendo, descendo, subindo, e ele diz assim: esse não é outro lugar senão Bet-El, casa de Deus. A casa de Deus para Jacó ali não tinha nada a ver com paredes, mas tinha a ver com a presença de Deus. Por isso ele exalta. O tempo vai passando, chegamos a Moisés, e Deus dá a Moisés que ele construa um tabernáculo, porque Deus quer tabernacular conosco, Ele quer trazer a presença dEle. Por isso que vai surgir a palavra Shekinah. Shekinah quer dizer, não é, vizinhança, Deus estar ali presente. Essa palavra não está na Bíblia, mas está revelada pela presença do tabernáculo. E ele coloca o tabernáculo como na disposição das tribos, no centro das tribos, porque ele quer a presença dele no meio, no centro de todos nós. E ele mostra a forma de fazer o tabernáculo. Ele desce na inauguração desse tabernáculo, ele desce com sua glória, ninguém pode entrar lá dentro, tamanha a glória, e ele afirmando que esta era uma casa onde ele ia se manifestar ou manifestar a sua presença. A nuvem de glória cobria aquela casa. Passa-se o tempo, e Salomão constrói agora o templo, um templo suntuoso, todo rico em pedras preciosas, ouro e prata, madeiras de lei, etc. E aquele templo suntuoso na inauguração, segundo Crônicas 7, 1 Reis, você vai ver que a glória de Deus enche o templo e os sacerdotes não podiam entrar lá, tamanho fogo e glória naquele templo. Deus revelando: a minha glória está neste templo. Passa-se o tempo, a destruição do templo, a reconstrução de Herodes, o povo voltado para o templo, mas agora é o tempo daquele que pisa a cabeça da serpente nascer na plenitude dos tempos. E ele nasce, e ele vem, e Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, o Deus vivo no meio de nós, tabernaculua conosco. Ele agora está no meio de nós, por isso que a Bíblia diz que ele tabernaculou conosco. Ele é agora o tabernáculo no meio de nós, e ele traz a nós algo muito especial, que a partir de agora vai acontecer. Eu vou enviar a vocês, cada um de vocês, a minha presença. Ela não vai estar agora no templo, não se adora nem em Jerusalém, nem em Samaria, se adora agora com a presença desse Deus em nós. E agora esse povo, no cenáculo, em Atos 2, é batizado no Espírito Santo. O soprar que Jesus faz com os seus discípulos, soprar o Espírito, e o batismo no Espírito Santo nos torna templos de moradas do Espírito Santo. Paulo vai dizer isso, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, ou não sabeis vós que agora vocês são templos de habitação do Espírito Santo, templos de morada do Espírito Santo. Então agora nós queremos nessa altura entender duas coisas, e eu estou falando resumidamente. Que duas coisas, pastor? Primeiro, que eu sou o templo, que eu sou a casa que Deus habita, eu sou o lugar que Deus escolheu para estar presente, e se nós estamos vivos e levantados em Deus, é porque Ele está em nós, porque sem Ele em nós, nada de bom haveria em nós, pois todos estávamos mortos em delitos e ofensas. Mas existe agora um outro templo, que é o congregacional, que é o templo casa de Deus, que Deus sempre, principalmente do tabernáculo,
quis ter um lugar onde o povo dele se reúne. Os desigrejados, preste atenção, olhe para frente, os desigrejados, porque são rebeldes e desviados da verdade, preste atenção, querem tirar as pessoas das reuniões nos templos, e são instrumentos do mal. Eles dizem que nós somos o templo, e isso eles dizem verdade, mas eles eliminam o templo congregacional. O templo onde a gente tem que reunir para ser essa igreja do Senhor Jesus Cristo. E você observa a existência dos dois templos, eu e o templo, a casa de Deus, quando você vê a organização que começa a acontecer com a igreja. Os apóstolos são líderes na igreja, são cabeças na igreja, e Tiago, Pedro, João vão se tornando cabeças, e começa a precisar de organizações, porque há uma reunião de gente. Então levanta-se aqueles que se tornarão os diáconos. São levantados 7 cooperadores, entre eles Estevão, Filipe, Prócoro, os demais, e estes colaboradores são levantados porque a igreja também é uma organização e precisa de assistência. Os líderes ocupam seus lugares, isso fala de um governo. A igreja tem que ter um governo, a igreja tem que ter uma liderança, e os cooperadores fala da organização, tem que ter o serviço, tem que ter os trabalhadores, e você vai ver essa igreja casa de Deus se organizando. Por isso Paulo agora está falando nessa altura a Timóteo sobre diáconos, sobre presbíteros, sobre ser pastor, sobre a organização, porque esse templo precisa reunir com os demais templos neste templo, casa de Deus, e esta é a casa de Deus, a casa onde Ele manifesta a sua glória, a casa onde Ele decide derramar da sua gloriosa e graciosa presença. Atos 2:46 nós lemos, e perseverando, falando sobre a igreja cheia do Espírito Santo, e perseverando unânimes todos os dias no templo, todos os dias na casa que eles tinham para adorar e servir a Deus, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O Deus que reuniu com Adão e Eva, que tinha comunhão com ambos, agora Ele desce na casa dele para ter comunhão com o seu povo. Ele desce à presença dele. Agora nós não temos que estar de fora, porque Ele desce com a presença dele e conta com a presença que já está em nós. Há uma fusão de glória. Por isso a reunião da igreja é uma reunião que pega fogo pentecostal. A reunião da igreja é uma reunião de alegria. Aleluia! A reunião da igreja é uma reunião onde anjos poderosos de Deus se fazem presentes, porque a glória de Deus está no lugar onde o povo dele, como corpo, se reúne para Ele. E falando de corpo, Paulo diz aos Efésios que esse Jesus é o cabeça da igreja, e que nós somos o corpo. Então nós somos membros individuais, mas um corpo para servir. O membro não serve sozinho, mas o corpo serve. E esse corpo serve com a cabeça. É o cérebro que está na cabeça que dirige esse corpo, que está mexendo com essa mão. Se o cérebro não tomar decisão, a mão não mexe, a não ser por problemas de saúde. Então o cabeça é Jesus, e é Ele que toma a decisão para o corpo.
É Ele que toma a decisão para que esse corpo funcione, caminhe, ande sobre a terra, evangelize a terra, seja instrumento na terra da Baçaia. E você faz parte desse corpo, e é nesse corpo que a saúde de Deus opera em nós. Quem não congrega morre, porque é aqui que vem o alimento. E o pão e água que Deus deu a Elias debaixo do zimbro, o pão e água é a água do Espírito Santo na reunião do culto, e o pão da palavra de Deus nos fortalecendo, e em cada culto nos tirando de debaixo do zimbro, para continuar a nossa caminhada, a nossa jornada. Por isso, você vai observar que as grandes manifestações de Deus, as especiais, as mais maravilhosas, acontecem em reuniões que as pessoas estão voltadas para adorar o Senhor. Nessa casa, e esta é a casa de Deus, há privilégios para os que congregam nela. É por isso que o diabo quer que você não congregue. Quantos aqui foram curados nesta casa? Levante as mãos. É verdade ou você está só mentindo? Quantos foram curados aqui nessa casa? Quantos foram libertos de alguma coisa aqui nessa casa? Quantos foram transformados aqui nessa casa? Quantos aprenderam a perdoar aqui nessa casa? Aprenderam a andar juntos aqui nessa casa? Por isso que o diabo não quer que você congrega. É nessa casa que a gente mostra que pessoas somos. É nesta casa que nós nos revelamos qual nível de espiritualidade. Nesta casa eu me conheço. Nesta casa a palavra me desnuda, me revela, porque a palavra ela é mais penetrante que espada alguma de dois fios, e ela discerne pensamentos e sentimentos. Essa palavra ela vem para mim como um martelo, pum, que esmiuça a penha. Ela vem como fogo que queima todo o mal e que purifica. Essa palavra ela vem como água que lava e regenera, que limpa, que dá vácia e santifica. Da gamassai. É ouvindo a palavra que, se eu der crédito, sou liberto, sou transformado e sou abençoado. E esta é a casa de Deus, onde a palavra vem. Há alguns privilégios, então, para os que... Quantos gostam aqui de congregar? Não faça como os demais que deixaram. A Bíblia diz: Jesus está voltando e é hora de melhorar a forma de congregar. Privilégios, então, para estes que gostam, que amam congregar. Olha o que diz o Salmo 84, de 1 a 3. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Esse até aqui é porque ele está admirando o quanto que essa casa é acolhedora. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos. Até nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ou seja, privilégios para os que congregam. Nesta casa há lugar para todos. Se bem que o irmão Zé andou expulsando umas andorinhas por aí. Glória a Deus. Tem umas andorinhas entrando pelos forros, não pode, tem que ficar do lado de fora. Mas a casa de Deus é acolhedora. Essa casa te recebeu um dia. Esta casa te abraçou um dia.
Esta casa veio para você de maneira especial, muitas vezes como uma mãe que acolhe, que abraça, que dá carinho, que dá vida, aleluia, como uma mãe que amamenta, que dá o primeiro leite, que dá aquele leite mais forte do início da amamentação. Esta é a casa que trouxe para você, numa certa altura, mocotó, comida forte, comida que te dá sustentação. E nesta casa há lugar para todos. Há lugar para o seu esposo que ainda não foi salvo, para a sua esposa que ainda não foi salva, para os seus filhos, para os seus parentes. Nesta casa há lugar, e ainda há lugar para todos na casa de Deus, porque esta casa é a casa do Pai que está nos céus. Baruch Vanagai. Outro privilégio nesta casa, ela está repleta de privilégios e de vitórias que se alcança fazendo parte dela. Olha o que diz Salmo 73, versículo 2, o Salmo de Asaf. Olha o que Asaf vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou que escorregassem os meus passos. E por que ele está fazendo isso? Olha o que ele diz no versículo 11 a seguir. E eles dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Aí ele está revelando o que até aqui? Que ele estava olhando para os ímpios, que ele estava com problema na alma, com problema de entendimento. Por que que o ímpio prospera? Por que que parece que que está tudo bem com o ímpio e comigo não está? Que negócio é esse? A crise existencial, a crise da alma, a crise dos pensamentos. Por que acontece? Por que não acontece? Por que comigo? Por que na minha história é assim? É uma crise existencial. Mas ele termina o versículo dizendo que tudo isso aconteceu. E ele diz assim, aleluia, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Na casa de Deus há cura para a alma. Nesta casa há cura para a sua alma. Mas porque essa casa é tudo? Não, porque essa casa é de Deus, e quem manifesta na casa é o próprio Deus, com a sua palavra, com o seu Espírito, com a sua presença. E Jesus Cristo, Ele veio para libertar os cativos, Ele veio para perdoar os pecados, Ele veio para sarar as nossas almas com as suas pisaduras, Ele veio para arrancar de nós o castigo que nos traz a paz. Por isso o salmista, ele quando entra no santuário, há uma cura. Você pode observar, não sei se ainda não fez isso, mas desde que você entrou neste templo e começou a adorar a Deus, a sua alma foi se resolvendo, a sua fé foi aumentando, o abafamento foi saindo, a angústia da alma foi desaparecendo. Alguém pode testificar isso? Esta é a casa de Deus. Na casa de Deus há cura para a alma. Por isso Asaf continua, e agora curado, ele diz a partir do versículo 25: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele tirou os olhos dos ímpios,
tirou os olhos da derrota, tirou os olhos de ficar observando a vida dos outros e voltou os olhos para o Deus da sua salvação. Lagamassai, o nosso querido irmão, grande teólogo conhecido no mundo, John Piper, ele fala sobre o hedonismo cristão. E aí as pessoas brigam com essa palavra hedonismo, tem razões por coisas passadas, mas ele tem uma revelação de Deus. Nós queremos ser felizes, todos nós queremos alegria, felicidade, realizações, todos nós queremos, aleluia. E é prazer nosso quando a gente vence, quando a gente alcança aquilo que queremos. E ele defende, nosso corpo físico gosta e ama o pecado, e se realiza no pecado. Uma orgia para o homem do pecado, para ele, alegra ele. Eu já disse algumas mensagens atrás, que se um ladrão roubar R$1 milhão e ninguém pegar ele, ele fica feliz. Sim ou não? Se o cara tem 5 amantes e ninguém descobre, ele fica feliz. Então, o interesse do ser humano, concordo com John Piper, é a felicidade. Só que esse tipo de felicidade são para os condenados. Aquele que tem 5 amantes, certamente, se não aceitar, se tiver um amante, se não aceitar Jesus e se arrepender, ele está condenado conforme a palavra de Deus. Quem vive na prática do pecado está condenado conforme a palavra de Deus, não a religião. Nós não pregamos religião, nós pregamos a palavra de Deus. Mas ele fala, mas eu continuo querendo ser feliz. Quantos querem ser felizes? Quem quer ser infeliz, receba infelicidade. Quem quer ser feliz aí? Aleluia, glória a Deus, aumentou o número. Nós temos que achar em Deus, irmão Jefferson, a realização, a alegria maior que a alegria com o pecado. Você não entendeu? Não, você não entendeu. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 16:11, que na presença dele há abundância de alegria. Abundância fala de coisas que sobejam, que transbordam. E além de ter alegria com abundância, tem delícias eternas. Na presença dele, xarabacai, andaciai. Então eu olho para o pecado, rechaço o pecado, não quero o pecado, sei que ele tem as atrações dele, mas eu tenho um domínio na minha vida, porque eu estou em busca de uma alegria mais completa, de uma alegria que traz resultados até eternos para a minha vida. Por isso eu te sugiro, e sugiro a mim nesta noite, tenha um encontro verdadeiro com ele, tenha um encontro verdadeiro com ele, e as coisas vão mudar aí dentro, eu tenho certeza. Por isso que o salmista, o Asaf, que estava triste, agora está alegre, entendemos pelo texto. Ele disse, quem tenho eu na terra senão o Senhor? Tudo para mim é a tua presença. Vocês estão ouvindo bem atrás? Tudo para mim é a tua presença. E aí ele continua dizendo, a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti, os que se afastam de ti, perecerão. Ele está falando dos ímpios que ele estava admirando, mas agora está vendo um resultado diferente. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Além do encontro,
é o prazer de falar desse Deus. Comece a anunciar as boas novas para você ver. Comece a pregar esse Deus maravilhoso. Comece a se ocupar em atender a voz dele. Para de preocupar com a vida do outro, com a linguagem do outro, com a roupa do outro, se o outro está ou não fazendo. Comece a concentrar em você fazer, em você entrar para essa presença gloriosa. Haverá cura para a sua alma, haverá cura para a sua vida, e eu estou falando de Jesus Cristo e a sua presença. Esta é a casa de Deus. Alguém pode glorificar ou fica difícil? Outro privilégio para quem congrega. Olha o que diz, segundo Crônicas 7, 15 e 16, o 14 é muito conhecido, mas 15 e 16 diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus ouve toda a oração desta casa, porque agora Deus escolheu a casa dele para manifestar, e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando Deus disse isso, ele disse para Salomão, aleluia, e para o povo da sua época, na inauguração do templo. Se Deus falou isso na inauguração do templo, na época em que ele falou, imagina hoje na graça, onde a presença dele já está dentro de nós. O que acontece quando nós nos reunimos? Nesta casa Deus te conhece, nesta casa Deus te vê, nesta casa Deus desnuda a brenha, nesta casa, na palavra, ele fala de coisas particulares que só você sabe. Quantas vezes você ouviu Deus falar nesta casa de coisas que você acabou de falar na sua casa, de coisas que você falou na trajetória vindo para a igreja, e Deus falou, por quê? Porque os olhos dele estão atentos, os ouvidos estão abertos, o seu mover está na casa, porque esta é a casa que ele santificou. Então diga comigo, os olhos do Senhor estão nesta casa, assim como nesta, está também em outras casas que são sérias, amém? Para você não pensar que a gente está tomando atitudes de seita. Essa igreja não salva ninguém, viu? Esta igreja e nem esta casa salva. O Salvador é Jesus Cristo. Olha o que diz Mateus 18, 20. Porque onde, palavras de Jesus, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tem 2 ou 3 aqui no altar que já está reunido no nome dele? Tem mais, tem 3, 6, 7, 8, 9. 3 vezes o que Jesus pediu, só no altar, ele está no meio de nós. Tem alguém aqui que está reunido no nome de Jesus? Ele está no meio de nós. Até você que não sente ele, que está longe dele, está distante dele, entenda, mesmo assim, ele está no meio de nós, porque ele não mente, a palavra dele é fiel e verdadeira e não cai por terra. Essa igreja aqui prega a palavra de Deus. Essa igreja aqui, estou falando para a glória de Jesus, ela é missionária. Então a palavra da promessa de Jesus Cristo, de 28, 20 de Mateus, é para nós, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco todos os dias, eis que estou convosco, permaneço convosco, ando convosco, trabalho no meio de vocês, aleluia, todos os dias, e tem um limite, até a consumação dos séculos.
Rakamassai, nas cartas de Apocalipse, aleluia, Jesus diz: eu sou aquele que passeia no meio das 7 igrejas. Arabassai, esta é a casa onde ele está passeando no meio de nós. A presença dele é viva no meio de nós, aleluia. E é interessante as 7 cartas, para você entender sobre essa questão do templo, igreja, onde a gente congrega. Quando ele escreve para cada igreja de Apocalipse, que são 7 na Ásia Menor, ele diz ao anjo da igreja, e ele começa a exortar a igreja como se ela fosse um só homem, porque na verdade a igreja é um só corpo, aleluia, e ela está reunida, e ele está corrigindo esta igreja, admoestando esta igreja, ou elogiando esta igreja de maneira congregacional, porque Jesus está na igreja. Então, os olhos do Senhor estão nesta casa. Olha o que diz Atos, capítulo 2, versículos 46 e 47. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se deviam salvar. Então onde ele está? Ele está na casa. Ele está na casa acrescentando os que hão de ser salvos. Quantos aceitaram Jesus nesta casa? Quantos reconciliaram com Jesus nesta casa? Rabassaia, aleluia. Ele vai acrescentando. Isso quer dizer outra coisa, que na casa de Deus uma graça salvadora está presente, uma graça libertadora está presente, uma graça que mantém a minha vida nele está presente, e esta graça está derramando aqui sobre nossas vidas, sobre este altar, sobre você que está pela internet, porque nesta graça ele vai até onde você está, na palavra que está sendo pregada. Ei, esta é a casa de Deus. Um outro privilégio, meus irmãos, nós temos no culto a liberdade, é o privilégio da liberdade de culto, a liberdade de adoração. Você está livre para dar glória a Deus. Você está livre para dizer aleluia, do seu jeito, da sua maneira, com as suas características. Você na casa de Deus tem liberdade. Por isso no templo, dai glória, aleluia, glória a Deus. Por isso, Paulo diz aos Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros olha o que acontece no culto, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. Aqui nós lemos salmos, nós cantamos salmos, nós cantamos cânticos espirituais. Aqui tem louvor ao Senhor, é a casa do Senhor. E eu te digo, Ele habita no meio dos louvores, Ele está presente na adoração. Aqui tem a diversidade de dons, cadabassaia. Quando nos reunimos, uns têm línguas estranhas, outros têm profecias, outros têm revelações, visões, cadabassaia. Quando nos reunimos, a glória do Senhor, ela vem para o meio da igreja, distribuindo dons, distribuindo graça, distribuindo misericórdia. Ei, camassaia, eu acabo de ter uma visão pelo Espírito do Senhor, e por sua misericórdia, anjos que estão passando nos corredores. De um lado tem um jacá, como um jacá, uma vasilha de artesanato, como um jacá, pendurado de cá, e eles passando as mãos e distribuindo na casa de Deus. Arabaia, Urabashebe, Adaia, receba o que Deus está trazendo. Esta é a casa de Deus, onde a glória dele passeia no meio de nós e distribui elementos maravilhosos.
Arabacaxandaraia. 1 aos Coríntios 14, 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Nesta casa existe a doutrina. Doutrina é didaquê, que quer dizer um conjunto de normas. Existe nesta casa a didaquê, o conjunto de normas para a salvação. É a pregação do Evangelho nas doutrinas fundamentais para alcançarmos o céu. Mas também existe a doutrina para vivermos uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida de paz. E você vai para os versículos bíblicos e eles nos ensinam a ter refrigério na alma, ter paz no vosso crer, ter pés firmados na rocha, abaçaia, e nos ensina a ser aquele que vence, aquele que vai até o fim, aquele que confia, aquele que tem esperança, porque tem doutrina na casa de Deus. Além disto, meus irmãos, olha o que diz Efésios 5, 18 a 21. E não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos. Ó, o culto, entre vós, culto, reunião de gente, salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. A vida no culto. Aleluia! Quando você faz isso no culto, a sua alma vai se engrenando com o Espírito. Rabaçaia, rabaxaia. Aleluia! O Espírito vai sendo trabalhado pelas emoções da alma, com as verdades que vai sendo ouvido. O Espírito vai sendo trabalhado com as conclusões que a alma toma. Rebácia, daia, com as verdades, as doutrinas sendo ouvidas. Então nossas bocas se abrem. Há um cântico novo em nossos lábios. Há uma gratidão na nossa alma. Esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, e inclinou para mim os seus ouvidos. Por isso começa a haver salmos no meio de nós. Você estava sentindo-se derrotado, mas entrou no culto, começou a cultuar, a adorar nesta casa de Deus, e daqui um pouco você está dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Oh, gadácia, dávia, dai. Uma coisa pedi ao Senhor, e sempre a buscarei, que eu habite na sua casa todos os dias. Você entende melhor porque o salmista disse isso? Esta é a casa de Deus. E na casa de Deus, além de tudo isso, há um momento que você devolve, eu devolvo nossos dízimos e semeamos nossas ofertas, porque faz parte do culto essa adoração. 1 aos Coríntios 8, capítulo 9 também, e outras tantas passagens, vai falar. Malaquias 3:10, trazei os dízimos, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que haja a maior abastança, uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Olha, o cuidado de Deus. Mas esse fazer prova de mim não é traz o dízimo e fala, agora o senhor tem que fazer. Não, é traga o dízimo, seja fiel no dízimo e na oferta, e comece a estudar o caminho que Deus vai te dirigir. Eu passei por muitas coisas na minha vida, momentos que eu chamo de 21 vacas magras, de tantas coisas e carências que passamos, momentos que tínhamos só um sapato, e os sapatos estavam furados, que tinha só um terno, e o terno estava, como é que fala? Desbotado, sempre esqueço esse nome, estava desbotado, momentos, e eu sempre fiel,
sempre fiel, desde antes de descer as águas, fiel nos dízimos, fiel nas ofertas. Mas Deus, quando quer nos abençoar, descubra que Ele primeiro quer nos provar. Baragassai, se Deus tem te prometido abençoar nas finanças, Ele vai te provar nelas. Porque se tem uma coisa que nos desvia muito de Deus, nesse tempo principalmente, é quando a prosperidade chega, é quando o salário aumenta, é quando a posição aumenta, melhora. É um perigo, porque nós não podemos servir a dois senhores. Não tem como servir as riquezas e servir o Senhor de toda a terra. Ou servimos um ou outro, não tem como agradar a ambos, Arabassaia. Mas quando Deus trabalha conosco, irmã Giovana, Ele acaba conosco. A gente não tem mais confiança no dinheiro. A gente sabe que tem, mas não tem, porque não tem aquele negócio de pertencimento, aleluia. E você agora só confia em Deus, e você olha para Deus e tem até medo de querer se exaltar, porque Deus trabalhou com você. Olha esse caminho, você vai ver Deus trabalhando, e Ele começa a abrir portas, e Ele começa a cuidar, porque Ele quer o melhor para as nossas vidas. E nessa casa nós devolvemos os dízimos, semeamos as ofertas. Hebreus 7, 6 a 8 diz: mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente, aqui agora no tempo do escritor aos Hebreus, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Então, quando nós abençoamos, devolvemos os nossos dízimos, o maior nos abençoa. O Deus Todo-Poderoso nos abençoa. Ele cuida de nós. Se você não tiver o dinheiro, mesmo assim terá o cuidado do Senhor, porque Ele nos ensina que é dele que nós vivemos, é nele que nós vivemos, é para Ele que nós vivemos, é nele que existimos e nos movemos. Eu não sei se você, quando se fala de dinheiro, as pessoas têm dificuldade, muitas pessoas têm dificuldade, e esta é a revelação que você tem algum problema com dinheiro. Mas quando a gente é fiel a Deus e não questiona, no sentido de ser incrédulo, porque você foi convencido pela palavra, pelo Espírito, pela fé, aleluia, você tem prazer de dizer: graças a Deus, eu sou fiel, aleluia. Então, meus queridos, neste culto, as atitudes diante do Senhor no templo, elas têm respostas. Hinos, salmos, doutrinas, tudo tem resposta. Esta é a casa de Deus. Diga: e eu estou dentro dela. Vamos lá? Esta é a casa de Deus. Não, você vai responder: e eu estou dentro dela. Vamos lá? E esta é a casa de Deus. E esta é a casa de Deus. Só mais uma: esta é a casa de Deus. Olha que privilégio, que honra. Quem está falando aqui é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto e adúltero. Que honra estar na casa de Deus. Que honra ter sido lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Que honra ter sido perdoado diante daquele que me amou primeiro. Que honra estar neste altar, neste púlpito, anunciando que esta é a casa de Deus. Esta é a casa de Deus. E para encerrar, esta é a casa de Deus, onde a igreja se reúne e há avivamento. Avivamento das mais diversas formas que se pode falar de avivamento. Porque às vezes o avivamento vem para quem estava morto. Então é o primeiro deles. Nós estávamos mortos em delitos e ofensas.
totalmente desligados, afastados, distanciados, inimigos de Deus. Havia um muro de separação. Mas o avivamento veio. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, um perdido pecador, mas minhas trevas há avivamento nesta casa. Você entra, eu entro sujo, morto, cheio de pecados, mal cheiroso nas narinas do Senhor. E Ele diz: que bom que você veio. O mundo diz assim: agora vai querer esconder atrás de uma Bíblia, agora quer dar uma de santo. Deus diz: que bom que você veio. Vem cá porque eu vou te dar um banho. Vem cá porque eu vou te santificar, eu vou te lavar, eu vou te limpar. Vem aqui, mas eu não sou ninguém, eu escolhi as coisas que não são. Vem aqui, vem cá, eu vou te libertar. Mas eu sou ovelha negra da minha família, mas eu te escolhi. Vem cá, eu vou te lavar. Você vai ser a ovelha mais linda da sua casa. Eu vou te dar a salvação e ainda eu vou te encher da minha presença. Aí o ex-cantor de forró, carnaval, aquelas coisas de varar a madrugada, bêbado, sem história, sem expectativa de futuro, querendo morrer bebendo. Jesus lava, Jesus limpa, traz o sentido e ainda põe no altar para cantar para Ele. Isso é avivamento. E na casa de Deus acontece. Aí uma irmã Sônia Kelly resolve vir para a igreja bêbada, às vezes com as pernas trocando, e chega na porta da igreja: pastor, eu vim assim mesmo. Amém, vem irmã Sônia, a senhora fica à vontade. Um dia bêbada, ela veio na igreja e trouxe ainda outra. Ó, trouxe essa aqui para conhecer a igreja, pastor. As pessoas olham e dizem: isso aí não tem jeito. Jesus: que bom que você veio. Hoje está aqui ao lado do seu esposo, adorando Jesus, liberta, transformada e abençoada. Esta é a casa de Deus. E nesta casa o privilégio é também avivamento. E Deus gosta de manifestar avivamento toda hora. Ele surpreendeu, em Atos 2, quando todos estavam reunidos orando 1 dia, 2 dias, 9 dias, no 10º dia, de repente, Ele surpreendeu. De repente, o barulho como de um vento veemente e impetuoso encheu a casa. E as pessoas começaram a ver vistas repartidas como que de fogo. E Jesus diz: vou avivar. E Ele derramou sobre todos que estavam reunidos e encheu do avivamento.
sobre todos caiu o avivamento. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, Pedro é convidado a ir até Cornélio. Vocês conhecem toda a história, os que leem a palavra. E Pedro é convidado a falar sobre Jesus, e ele começa a falar toda a evangelização a respeito de Jesus. E quando ele estava falando, ele surpreende de novo. As pessoas estavam, Cornélio, sua família, os convidados, estavam ali com os olhos compenetrados, os ouvidos atentos ao que estava sendo pregado. Então uma igreja estava reunida ali, porque um povo estava reunido ali. Então Jesus estava ali, porque 2 ou 3 estavam reunidos no seu nome, aleluia. E enquanto Pedro falava e o povo creu, caiu o Espírito Santo sobre todos. Todos começaram a falar em outras línguas, e as pessoas que foram com Pedro, judeus, começaram a admirar, porque sobre os gentios o avivamento estava caindo. Isso quer dizer que você está incluído nesse avivamento. Se você quiser, a todos quantos ele chamar, a promessa diz respeito, Rabassaia. Começa a sentir aí a presença do Espírito Santo. Você que não fala em línguas, pode falar em línguas. Seja batizado, seja avivado. Na casa de Deus há avivamento. Urabacai, Orosamar. Desde então, todas as reuniões, Deus derramava do Espírito. Quando descobriam, Atos 19, que as pessoas não tinham Espírito, chamavam os apóstolos. Eles aqui não sabem nem o que é, eles sabem do batismo de João, batismo do Espírito Santo não sabe não. Aí chega lá, fala, e ora por eles, e todos são cheios. Você não vai ver em Atos dos Apóstolos dizendo assim, e orou e a pessoa não falou em línguas. Todo o texto segue se dizendo, e todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas. Por que é que às vezes não acontece aqui, pastor? Porque todos têm que se render a Ele, se arrepender dos pecados, querer uma vida totalmente nele, dada para Ele, para a glória dEle, e todos serão cheios. E desde então, as reuniões nas igrejas, o Espírito Santo derramado. Reuniões nas praças e o Espírito Santo derramado. Aqueles que fizeram que as praças fossem os seus lugares de pregação e eram cheios de Deus, o Espírito derramado. Na época de Charles Finney, o Espírito Santo caiu. No tempo de Zinzendorf, os moravianos, o Espírito Santo caiu. No tempo da Rua Azusa, o impacto foi de glória tão grande, através de um homem negro e cego, filhos de ex-escravos, que hoje nós temos, por causa daquele movimento, 600 milhões de pentecostais, porque Deus enche aqueles que não são, porque Deus derrama na Viadaciadaia. Há um derramar do avivamento aqui. Será que você será o objeto deste avivamento? Será que você será o templo deste avivamento? Há um derramar do Espírito nesta casa. Fique sobre os pés. Claudionor de Andrade disse, teólogo dos nossos tempos, CPAD: se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar ao cenáculo, se não reviver a realidade do Pentecostes, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado, e não demorará muito, deixará de existir.
Você e eu temos que buscar o avivamento toda hora, todo dia, em todo tempo. Não esfriar jamais. Fervor sempre. Aquecer, se encher. Enchei-vos do Espírito Santo. Olha o que diz Elinaldo Renovato, outro. Que o Senhor Deus nos abençoe e que nos cultos pentecostais não haja desprezo à palavra de Deus, com o excesso de cânticos e apresentações musicais, mas que a adoração seja equilibrada com louvor, oração e ministração da santa palavra de Deus. Nós prezamos por isso. Tem gente que fala muita coisa, mas nós estamos preocupados com o que o Espírito Santo fala. E na Bíblia de Estudo Pentecostal diz: tenho de fato profunda sede de Deus e de sua presença na minha vida? Ou vivo mais ocupado com as coisas seculares e passatempos mundanos, enquanto que a oração, a leitura da Bíblia e a profunda fome e sede de Deus e da sua justiça tem pouco lugar ou interesse na minha vida? Então, mediante isso, a pergunta para mim e para você: como está a sua fome? Não é a fome para comer uma pizza, um sanduíche, uma jantinha daqui a pouco. Como está a sua fome de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus? Como está a sua fome de ser batizado no Espírito Santo, renovado na graça? Rabácia, rabacaia. Tem que ter uma vida aí dentro dizendo: Senhor, socorre-me, venha para mim e me dê avivamento. A morte tem chegado para muitos e eles não percebem. Não, escute, preste atenção em nome de Jesus. Eles não percebem. Eles não percebem que se nós não nos enchermos, morreremos. Se nós não nos levantarmos, morreremos. Se nós não aprendermos que tem que ter perdão um para o outro, morreremos. Se nós não aprendermos que temos que sacrificar a nós no altar, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, morreremos. Pastor, mas eu tenho muitos traumas. Eu fui perseguido, humilhado, caluniado, mandado embora das igrejas. Eu passei por tanta coisa, pastor. Mas se não se levantar, morrerá. Se não se encher do Espírito, morrerá. Se não se levantar para atender a voz do Espírito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se não levantar, vai morrer. Então esquece os seus traumas e se levante. Esquece seus traumas e se encha do Espírito Santo, e você vai ver que tem cura total para você. Ame a casa de Deus. Para que essa igreja chegasse a existir, muitos deram seu próprio sangue. Somos a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de pregar o Evangelho, de não silenciar com a mensagem, de não negar Jesus Cristo.
Você e eu estarmos aqui custou o sangue de Jesus, custou o sangue de vários apóstolos, de vários discípulos. Eles morreram dizendo: mas o evangelho vai chegar ao Cleomar, o evangelho vai chegar ao Eduardo, o evangelho vai chegar ao Marcelo, o evangelho vai chegar ao Pedro, o evangelho vai chegar ao Daniel, o evangelho vai chegar ao Pablo, o evangelho vai chegar ao Ivanilson, o evangelho vai chegar à pastora Débora, o evangelho vai chegar. Eles morriam na esperança, não que fossem socorridos nesta vida, mas na esperança de que o que estavam fazendo levaria o evangelho onde Jesus tem um plano de levar, até os confins da terra. Te encha do Espírito Santo, vira a página, esqueça o seu passado, é hora de encher do Espírito Santo. Uma certa ocasião, para orarmos, eu tive um sonho muito especial, aqueles sonhos marcantes que Deus dá. E eu estava chegando num lugar, ouvindo um hino. E naquele ouvir o hino, fui chegando e era uma reunião no céu. E eu cheguei perto de uma multidão que estava assim, como que fazendo um círculo, vendo aquele espetáculo. E o hino era tão lindo, que a palavra mais acertada que eu já consegui é: a sinfonia do hino estava dentro da minha alma, algo que movimentou junto, e eu todo comovido, eu não chorava, mas eu estava todo emocionado, ouvindo o hino. Aí eu cheguei numa pessoa e disse: que hino é este? Aí ele disse: Mateus 72. Eu acordei, e acordei com aquela sinfonia na minha alma. Aí eu fui para o meu quarto de oração, peguei o violão e velei: Senhor, falei, Mateus 72 só tem até 28. Aí o Espírito Santo, por sua misericórdia, trouxe a minha revelação e disse: quando os hinos são revelados pelos céus, eles são a continuidade do meu evangelho. Ele não falou isso, mas é tipo assim: aquele é o 72. Aleluia. E aí eu peguei o violão, não consegui jamais lembrar ou cantar aquele hino, mas veio um hino naquela ocasião, que diz assim: Senhor, quando entrei na tua casa, Senhor, eu já senti o teu calor, notei a tua paz aqui está, uma brisa suave que domina todo o meu ser. Nesta casa moras, ó Senhor, sei que estás em nosso meio, posso sentir meu coração se encher com tanto amor. Uma coisa peço ao Senhor, e sempre eu a buscarei, que eu habite em sua casa todos os dias do meu viver.
Carabadassuramai. Veravasebiandaraia. A presença dele não falta no culto. A glória dele não falta na casa. Esta é a casa dele, é o lugar que foi consagrado para ele, para que todos nós aqui estivéssemos adorando a ele de mãos levantadas, cheios de amor por ele, cheios de fome dele, cheios de sede dele, dizendo: a quem tenho eu na terra senão a ti, e não há quem a minha alma deseje mais que o Senhor. Radassi Arabaia. Levantemos as mãos e adoremos o Rei da casa, o Senhor da casa, o dono da casa, o templo de adoração. E o dono da casa, eu que também sou templo de adoração. O corpo de Cristo dê glória a Cristo, o corpo de Cristo exalte a Cristo. Receba a presença dele, receba a cura dele, receba a libertação dele, receba as obras que ele faz na casa dele, receba o Espírito dele que te aviva, te enche, receba. Chorabacai xerebia, orabacandarabia, inclino diante de ti, Rei que perdoa multidões de erros. Me inclino diante de ti, digno e eternamente digno, impressionante, digno. Diante de ti eu me inclino. Será que vamos entender quando o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é o lugar. Este é o lugar que o Senhor escolheu para nós servirmos a Ele com alegria. Este é o lugar que o Senhor escolheu para estarmos nele com todos os nossos defeitos, mas perdendo vários cada culto, sendo transformados cada culto de adoração. Esta é a casa que nós devemos amar, que nós devemos vir para ela tendo orado e jejuado e se preparado para entrar nela, porque a presença dele está no meio de nós, operando na casa. Esta é a casa para falar línguas estranhas, para ter as revelações, as visões. Esta é a casa para você receber os dons do Espírito Santo. Esta é a casa que Deus te pega pela mão e te levanta. Esta é a casa que a voz do Senhor ecoa e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te tomo pela mão direita e te levanto, diz o Senhor. Esta é a casa que o Deus Todo-Poderoso resolve te marcar com a presença dele. Uma coisa peço ao Senhor e a busca que os o seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. O Senhor, levante suas mãos e cante com a alma. Tua graça me basta, Senhor. Tua
tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Aleluia. Xarabanagai. Você quer voltar para Jesus nesta noite? Saia do seu lugar, venha. Nós já temos um irmão querido aqui voltando para Jesus. Aramassai, você quer também voltar para Jesus? Você quer devolver a sua vida para aquele que sabe cuidar? Se você quer, faça como este irmão. Saia do seu lugar e venha. Venha devolver sua vida para Jesus. Venha reconciliar com Ele. Venha ter uma aliança com Jesus Cristo. Rabanaragamassuria. Urabassai Ganassia, o João volta a ti com lágrimas, Senhor. Ele sabe por onde passou. Ele sabe o que fez. Mas mais que isso, ele sabe que no Senhor tem perdão, que no Senhor tem misericórdia e compaixão, e que o Senhor o recebe nessa noite. Baribassai, conforme a confissão e atitude do teu filho, todas as maldições, angústias, domínio do pecado, manchas, males, saia. Venha o Espírito do Senhor, regenerador, santificador, purificador. Vem a presença viva do Senhor com a alegria da salvação. Confirma o nome do João escrito no livro da vida. E uma graça tamanha sobre ele que nunca mais ele saia das mãos do Senhor, da presença do Senhor. Assim confirma com o perdão dos pecados a salvação do teu filho pela confissão que ele faz nesta noite. E porque está escrito na tua palavra, se confessar com a tua boca e com teu coração creres, será salvo. Rabassuramai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um abraço nele, por favor. Bem-vindo, João. Diga, João, bem-vindo à família Formosa. Bem-vindo a Jesus Cristo. Arabassuramai.